Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu queria dizer para você que antes de começar a tocar no nosso assunto, que você tem sido um presente de Deus na minha vida. Julie, como assim presente de Deus? Tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui na plataforma e tudo que eu estou vivendo em relação a todo o projeto espiritual que tem aqui, foi um presente do Senhor que sequer eu pedi a Ele, mas que hoje eu vejo assim o quão grandioso e quão poderoso isso é. E eu tenho orado e buscado muito ao Senhor para que eu estivesse aqui, porque que nada seja de mim, mas que seja tudo dele, da forma como Ele quiser fazer, da forma como Ele, deseja. E eu quero dizer que nos comentários que eu leio, eu gostaria muito de passar mais tempo com vocês. Sabe, chegou um ponto que eu não consigo mais responder todos os comentários, mas eu leio muitos. E eu queria muito poder, tirar dúvidas de todos, eu queria muito poder conversar, levar uma palavra para todos, direta. Mas eu gostaria de falar que aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo faz. E tenha certeza disso, que eu estou aqui hoje é por Ele. E não é simplesmente um acaso, não é algo que, enfim, surgiu, brotou. Ele quem faz toda a obra, foi Ele quem começou. Então, assim, cada palavra que eu trago aqui tem um preço por trás, tem muita oração, tem jejum, tem renúncia. Então, que você esteja aqui nesses vídeos para realmente viver aquilo que Ele deseja para você, que você venha pegar, tá? Então, não pense que às vezes o fato de você mandar um comentário ou o fato de você estar só aí assistindo, o Senhor não está falando com você. Não, tudo tem um porquê e tudo está no direcionamento dEle. Ele faz da forma como Ele quer e Ele fala como Ele quer, tá? Mas eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui no meu canal. E a palavra que o Senhor me deu ontem, enquanto eu estava ontem, aconteceram muitas coisas aqui de férias, enquanto eu estou aqui de férias. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares, ele age em todos os lugares e de todas as formas. A gente só precisa estar atento, a gente só precisa estar realmente na presença para a gente pegar os sinais, né? A palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, assim, se você crê, se você está ligado no Todo-Poderoso, você vai pegar os sinais que Ele vai mandando para você. E ontem, pela manhã, eu estava orando, tirei um tempo com o Senhor. E enquanto eu estava orando, eu estava ouvindo alguns louvores e orando ao mesmo tempo. E as lágrimas iam caindo assim, de forma muito natural, muito forte. E não tinha um motivo, não tinha uma coisa assim para falar assim, nossa, eu estou chorando por isso. Simplesmente era a presença dele, simplesmente. Na verdade a gente fala simples, mas não é simples. A presença dele é suprema, né? É poderosa. Enquanto eu estava ali, o Senhor, Ele me deu uma palavra. E Ele falava sobre, mais uma vez, vamos falar sobre processo, mas não sobre o processo, mas sobre a dor do processo. E eu quero falar o seguinte, antes de entrar nesse assunto. A dor, ela faz parte do processo, só que a gente não entende isso e a gente não quer vivê-la, né? A gente não quer viver a dor. Mas eu gostaria de falar para você, Jesus Cristo, quando Ele ensinou aquela oração do Pai Nosso, Ele diz que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, uma das coisas que a gente tem que aprender a pedir, que a gente tem que aprender a viver e a colocar na nossa mente é simplesmente, eu preciso viver a vontade do Senhor. Eu preciso viver aquilo que o Senhor preparou para mim. O problema é que a gente quer entrar na presença de Deus já com uma lista daquilo que a gente quer, vivendo os nossos próprios padrões, vivendo a nossa própria vontade. Não está errado de um todo nós termos sonhos, nós termos vontades, nós temos desejos. Porém, a nossa vontade
ela não pode se sobressair diante da vontade daquele que é o Criador. Nós somos apenas criatura. O que acontece? Só que a gente já sabe que, mediante a vontade do Senhor, quando a gente, lá no nosso subconsciente, mesmo que ninguém fale isso para você, quando a gente fala assim, quando a gente coloca na nossa cabeça que eu vou viver a vontade de Deus, a gente sabe que em algum momento a gente vai sofrer. A gente sabe que em algum momento a gente vai, como se diz, a gente vai cambalear, a gente vai passar por um processo, a gente vai passar por situações que não são tão agradáveis. Lá no seu subconsciente eu tenho certeza que você já pensou isso. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim e depois que eu já estava vivendo um processo com o Senhor de limpeza espiritual completamente, de mergulhar como eu nunca mergulhei, eu estava aconselhando essa pessoa, falando para ela, por que você não faz o mesmo? Abandona tudo. Quando eu digo abandonar tudo, é tipo assim, as coisas que ela precisava abandonar, sabe? Aquilo que ela estava se agarrando tanto que o Senhor já tinha pedido para ela. Eu falava para ela, abandona essas coisas, solta, deixa e mergulha na presença, mergulha na vontade e fala para ele, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sabe qual foi a resposta dela para mim? Ela falou assim, Julie, eu tenho muito medo de Deus me tirar tudo. É estranho porque assim, a gente imagina que o processo com Deus e a vontade de Deus vai ser tipo como o Jó, sabe? Quando eu colocar tudo na presença de Deus, quando eu viver da forma como Ele quiser, Ele vai fazer comigo como fez com Jó. Ele vai arrancar tudo de mim. Só que a gente não entende que por trás de todas as coisas, com Deus, existe um propósito, né? E Deus, Ele não arranca de nós aquilo que nos faz bem, aquilo que, como se diz, que é a vontade dEle que permaneça. Se Ele tirar, é porque existe um motivo muito maior. É porque aquilo não está nos fazendo bem. Ou aquilo, de alguma forma, está atrapalhando o propósito dele, né, acontecer lá na frente. Seja uma amizade, seja, enfim, né, um emprego, seja tantas outras coisas. É triste falar, mas Jó perdeu seus filhos. Mas Jó fazia sacrifícios para os seus filhos. Porque, de alguma forma, quem era temente ao Senhor era o próprio Jó. Então, assim, eu quero falar para você que em algum momento, quando o Senhor tirar alguma coisa de você, quando o Senhor, na verdade, Ele pedir alguma coisa para você, é porque aquilo já não está te fazendo tão bem. É porque aquilo já está sobressaindo mediante ao querer e a vontade dEle. A palavra de Deus diz em Romanos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, né? Tá, Julie, mas se a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, por que existe a dor? Por que eu devo sofrer? Se a palavra de Deus diz que a vontade dEle é tão incrível assim, por que eu tenho que passar por situações tão terríveis? Agora eu quero falar uma coisa pra você. E eu vou te falar por experiências minhas, como eu sempre venho trazendo nos meus vídeos. O ano passado foi um ano que me colocou à prova maior do que todos os anos de toda a minha vida. Nem quando eu achei que eu ia perder meu marido, nem quando eu passei por dificuldades financeiras terríveis. Enfim, foram tão difíceis quanto o ano passado. O ano passado eu perdi amizades assim, vocês não têm noção, sabe? Que me doeu, que me cortou muito, que me dilacerou, porque coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer. O ano passado eu fui confrontada com o meu ego, fui confrontada com a minha personalidade, coisas que eu precisava abrir mão, que o Senhor falava para mim, e isso já não faz parte mais do propósito que eu tenho para sua vida. Então, eu sofri muito. Eu já falei sobre as crises de ansiedade que eu tive aqui. Então, assim, tudo o que eu estava vivendo e tudo aquilo que eu era, de alguma forma, tudo aquilo que eu tinha de característica que o Senhor estava me pedindo, de alguma forma era aquilo que estava me adoecendo. Era aquilo que também estava me fazendo mal. As amizades que Ele tirou, o processo que Ele me fez passar, enfim, muitas coisas que eu vivi. Foi Ele me mostrando que, olha, eu estou permitindo isso acontecer para você aprender
a não confiar tanto como você acha que, né, deve confiar nas pessoas. Estou deixando isso acontecer para você entender que, eu já falei sobre ego aqui, né? Que eu sou o dono da sua vida, você não controla nada. Então, tive que aprender a baixar a guarda e colocar ele na frente de tudo. Eu tive que... Então, essas coisas, para mim, aconteceu tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Então, foram me dilacerando aos poucos. Foram. E aí tem a questão do meu pai também. É engraçado porque eu falei, né, do meu pai aqui em alguns vídeos já e do vídeo anterior também. Gente, teve gente que falou assim, num comentário, Júlia, esquece essa questão do seu pai. Gente, eu já esqueci, eu já perdoei. A questão não é que eu esqueci, né? Mas eu já perdoei. Só que eu preciso relatar testemunhos aqui, porque tem muita gente ferida. Tem muita gente que tem traumas por causa da má paternidade, por causa que tem pessoas que não conseguiram ainda perdoar, que não conseguiram superar, e a vida não anda. A vida não anda. Então, assim, se o Senhor me levantou para estar aqui nesse canal falando para vocês sobre isso, eu vou contar o meu testemunho, eu vou relatar, eu vou falar como aconteceu, eu vou falar o que Jesus fez na minha vida. Então, o que eu quero falar para vocês? Essa questão é muito, muito séria. Eu tive que passar por tudo, de superar essa questão da paternidade, de aprender a porque antes eu não tinha o Senhor como pai na minha vida, eu tinha Deus como Senhor da minha vida. E isso é totalmente diferente. Senhor, Deus como pai, ele realmente é aquele pai que provê, é aquele pai que cuida, que protege, que faz tudo. E que visão que eu tinha de Deus como pai, sendo que eu não tinha nem a referência de paternidade, entende? Então, tudo isso eu tive que aprender a partir do ano passado. Então, conforme Deus ia arrancando as nhacas da minha vida, tudo, as coisas que eu tive que renunciar, tive que renunciar a muitas coisas. Você fala assim, você olha pra mim e pode falar assim, renunciar o quê? Gente, vocês não têm noção. O que eu tive que renunciar? Eu tive que renunciar a coisas tão íntimas, atos, pensamentos, costumes, tudo aquilo que o Senhor já havia pedindo para mim, já estava pedindo para mim, e eu não conseguia liberar. As pessoas que sofrem, né, por depressão, por síndromes de pânico, de não sei o quê, é algo assim que às vezes nem você mesmo sabe explicar o porquê e de onde vem. Mas o Senhor tem cura para isso, tá? Só que o Senhor tem cura para isso mediante o processo nele. Se você não se submeter ao processo com ele, você não tem cura. E aí o processo, ele vai te massacrando, Só que depois dele, existe uma libertação tremenda. E eu falo isso com toda a propriedade que existe na minha vida hoje, por aquilo que eu sinto em relação àquilo que eu já sentia. É engraçado. Ontem eu estava com uma pessoa conversando aqui nas férias. Conheci uma pessoa e aí a gente estava conversando e aí eu comecei a falar para ela porque assim, como a gente empreende, às vezes a gente fica meio preocupado com o que vai acontecer no futuro, porque, gente, são muitos riscos, sabe? Enfim, são muitas coisas, não é só você, não é só o que você faz, mas são pessoas que dependem de você, né? São contas que, enfim, que você faz para lá, para frente. E aí a gente estava conversando e eu falei, olha, uma coisa que eu tenho aprendido no processo com Deus é exercer a paz que excede todo entendimento. Eu peguei aquele versículo que Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas, né, a minha paz vos dou. Então, assim, eu peguei aquele versículo para mim e coloquei na minha mente. E agora tudo que acontece, que vem para me atacar, para fazer com que eu perca a minha cabeça, fazer com que eu fique desesperada, fique ansiosa, eu entrego para Jesus e falo, Senhor, isso aqui é seu, o Senhor pega isso daí, tá? Vou descansar aqui. Nessa viagem aconteceram muitas coisas em relação às lojas que fugiram do meu controle. A gente planeja, a gente faz, mas assim, é só Deus quem sabe, é só Deus quem cuida de verdade. E aí beleza, eu não posso fazer nada, tô aqui, não tem o que eu fazer. Então, o Senhor pega isso daí, a minha paz, e a paz que o Senhor tem, eu quero. E eu vou profetizar isso na minha vida sempre e vou viver em paz no Senhor. Então, assim,
Mas isso só veio depois de um processo com Ele. Eu tive que aprender a descansar, eu tive que aprender a entregar as minhas ansiedades, a entregar as minhas preocupações, a colocar tudo na cruz. Eu tive que aprender a fazer isso. Então, assim, o que acontece? Por que então que Jesus manda a gente, né, viver a vontade do Senhor, pedir a vontade para que Ele faça a vontade dEle, sendo que a vontade dEle causa dor? É porque Deus, Ele não enxerga como a gente enxerga. Nós que estamos vivendo aqui no processo, que estamos vivendo aqui no mundo, a dor, a gente que é vista como choro, que é vista como humilhação muitas vezes, como abandono, como esquecimento, porque no processo você fica esquecida, querida. Você fica meio que abandonado, sabe? Então, a dor de tudo isso, que é, né, quando você fica sozinho, quando você começa a se despir de coisas erradas, de coisas ruins que já não fazem mais parte da sua vida, do seu processo, o Senhor vê isso como simplesmente uma ferramenta de trabalho poderosíssima, uma ferramenta de lapidação, como uma joia poderosa e maravilhosa. É como se Ele te encontrasse, né, no rio lá, cheio de barro, cheio de terra, e Ele precisa limpar, Ele precisa lapidar para depois colocar para venda ali, para depois mostrar, né, para depois colocar ali a mostra. Então, o Senhor está fazendo isso com você. A dor que você sente hoje, para Ele, está sendo simplesmente um incrível processo de lapidação. Então, não fique desesperado, achando que nessa dor você está sozinho, está abandonado, não fique desesperado, porque isso passa. Eu falo uma coisa que eu garanto para vocês, gente, isso passa. E quando isso passar, você vai estar muito mais maduro, 1000 anos à frente. Como você vai olhar para trás e você vai tipo, por que eu não enfrentei isso antes? Por que eu não enfrentei esse processo antes? Por que eu não amadureci antes? Então, em relação a tudo que você vive, ao seu processo, a sua dor, uma coisa eu te aconselho, em relação até ao vídeo que eu fiz passado, né? Ai, gente, eu tô aqui segurando a câmera. Em relação ao vídeo passado que eu falei, tem pessoas que até perguntaram, mas tem como a gente acelerar o processo com Deus, sendo que Deus já sabe que tempo vai acontecer? É como eu disse, Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu olho para trás para mim e eu falo, por que eu não fiz tudo que eu fiz há tempos antes? Há 2 anos antes, há 3 anos antes? Por que eu não vivi com o Senhor isso antes? Eu sempre conheci a Deus, de certa forma, conhecia assim, de ouvir falar, né? Mas aquele mergulho completo faltava. Então, assim, quanto mais tempo você demorar a escolher viver, e quanto mais você ficar parado, sofrendo, chorando, lamuriando, porque uma das coisas que eu falei no vídeo anterior sobre a questão do processo que você deve evitar completamente é você ficar pelos cantos murmurando, se questionando e falando, se vitimizando. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Apenas saboreie o processo. Não tem como saborear a dor, né? A solidão. Mas eu te falo, quando você entende o propósito que Deus tem com você aí, em meio a esse deserto todo, ele fica gostoso, sabe? Fica ótimo. Então, eu quero falar para você o seguinte, a palavra é essa hoje. Simplesmente entenda que essa sua dor é só Ele formando uma incrível joia para Ele. Julie, mas o meu processo, essa dor já dura 12 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. Lembre-se que tudo é questão de escolha, livre-arbítrio. Quanto mais você buscar, quanto mais você se desprender o mais rápido possível, quanto mais você entender o processo que Ele tem para você, isso mais rápido passa, tá? Mas quanto mais você ficar presa ao porquê, vai demorar mais. Então viva. E eu te falo mais, Deus não despreza o seu sofrimento. Ele não despreza aquilo que você está vivendo. Só que também não existe propósito sem dor, tá? Apenas em frente com Ele. Quando você perceber que você não está dando conta, peça a Ele a ajuda que você precisa. Senhor, eu não estou dando conta dessa solidão, eu não estou com... Senhor, me ajuda a passar por isso. Tira essa angústia do meu peito, tira essa solidão que eu estou sentindo, me faz me deleitar na Tua presença e descansar em Ti. E Ele faz. E eu quero te falar, além disso, pare de questionar o seu Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Tá vendo essa imensidão aqui?
Eu estava olhando pela janela, de repente teve um momento em que o céu e o mar estavam quase na mesma cor. Aí eu falava: Deus, onde começa e onde termina aqui a sua grandeza? E ele falou: não tem início, não tem meio, não tem fim. Isaías 66, onde fala que o céu é simplesmente o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Então não questione esse Deus tão poderoso que está agindo na sua vida, da forma como Ele está fazendo. Não questione, apenas viva e deixa esse todo-poderoso aqui te guiar e fazer o que Ele quer fazer. A obra é perfeita, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe muito sua vida. Tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso e apenas se deleite no processo. Se entregue o quanto antes para que isso passe mais rápido. Deus te abençoe.